No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Mais uma semana, né? Hoje, segunda-feira, 30 de setembro de 2024. Sempre refletindo aqui na unicidade de Deus. Deus é um só, não há outro além dele. Isto é muito importante para que para que possamos, né, refletir com muito carinho. Davi diz aqui no 2 Samuel, capítulo 7, verso 22, na oração de Davi, diz assim: portanto, grandioso és, ó Jeová Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus senão tu só, segundo tudo o que temos ouvido com os nossos ouvidos. É muito forte isso aqui, que o rei Davi, o maior rei da história de Israel, o reinado de Davi foi um reinado muito grandioso e glorioso, só perde para o futuro reinado do Messias, do Machia. Fora o Machia, não há nenhum rei na história de Israel maior que o rei Davi. Muito bem. Portanto, dizei, grandioso és, outras traduções dizem, portanto, grandioso és, ó Senhor Deus, né? Ó Yahvé, diz a King James, grande é Yahvé, porque não há. Por que ele é grande? Porque não tem outro igual a ele, não há semelhante a ti. Ah, Tony, mas isso que você está falando, nós sabemos, isso aí é claro, isso aí é óbvio, não há ninguém maior que Jeová, não, até aí tu não falou nada. Muito bem, realmente isso aí é fato, isso é um consenso, isso é uma questão, um ponto pacífico na teologia, vamos dizer assim, né? Ponto pacífico no coração das pessoas. Não tem ninguém maior que Deus, não há ninguém igual a Deus, não é verdade? Aliás, o único que tentou ser semelhante ao Altíssimo, que é Satanás, foi banido lá de cima, conforme relata o livro do profeta Ezequiel, do livro do profeta Isaías. Até aí tu não está falando nada demais. Pode você que está me ouvindo aí pela Rádio Betel FM, você que está me ouvindo aí no YouTube, descobriu a pólvora, Tony, descobriu aí a roda, inventou a roda, Tony. Que conversa é essa? Mas é claro, estamos careca de saber que não há ninguém igual a Jeová, não há ninguém semelhante a ele. Bom, se nós analisarmos essa questão através do prisma da doutrina da Trindade, em que afirma nos seus conceitos teológicos dos mais variados seminários teológicos da Terra, a própria definição aí teológica trinitária diz que os três são coiguais. Os três são iguais. É nesse ponto aí. Eu estou usando esse texto para justamente mostrar que na Bíblia nenhuma das suas páginas falam que os três são iguais. Porque o próprio Jesus Cristo, quando esteve aqui, tratou de fazer uma distinção entre ele, abre aspas, e o Pai. O próprio Jesus que diz, o Pai é maior que eu, vou para o Pai que o Pai é maior que eu, João 14, o Pai me enviou, o que enviou é maior do que aquele que é enviado. O que mais que nós temos lá? Ninguém sabe o dia, nem a hora, que nós já falamos aqui outras vezes, né? Somente o Pai, nem os anjos, nem o Filho, só o Pai que sabe. Tudo isso foi usado por Jesus para mostrar o quê? Uma distinção. Dentro desta distinção, ele mesmo mostra a diferença que os teólogos usam nos debates comigo. Lá no meu canal, Pastor Tony de Souza, você vai ver inúmeros textos parecidos para mostrar a distinção entre uma pessoa e outra. Aí quando você vai a fundo, não, só que essa distinção se deu porque ele se fez em carne, mas no fundo, né? Os três são iguais. Aí começa a teologia tentar encontrar uma saída
honrosa para o mistério que Agostinho de Hipona, popularmente conhecido como Santo Agostinho, cunhou o mistério da Santíssima Trindade. Daí esse mistério da Santíssima Trindade de Agostinho, abraçado pela teologia para poder explicar muitas questões bíblicas, por exemplo, esse texto. Não há ninguém semelhante a ti, não há outro Deus senão tu só. Não há outro Deus senão tu só. 2 Samuel 7:22. Só tu é Deus. Segundo o que temos ouvido com os nossos ouvidos. Então, Davi, todos os patriarcas, só tinham ouvido falar que Jeová é Deus e não há outro além dele. Então, de certa forma, a teologia busca desmentir o próprio Jeová. Porque se Jeová fala assim, olha, não tem ninguém igual a mim, não há ninguém semelhante a mim, olha só, para terminar aqui, eu vou ler mais um texto dentro deste contexto, contextualizando o que eu estou dizendo. Vamos a outro profeta, começamos com Samuel, vamos a Isaías, diz assim, olha a pergunta, chamada pergunta de retórica de Jeová. A quem, pois, me fareis semelhante, para que eu lhe seja igual, diz o santo. Ouviu aí a pergunta de retórica? É uma pergunta o que é uma pergunta de retórica? É aquela pergunta que não exige-se uma resposta. Eu falo isso, ensino no seminário, quando a gente fala das figuras de linguagem. Então, essa pergunta de retórica é como se fosse uma figura de linguagem. Então, ela não pede uma resposta, não é uma pergunta feita para você falar, não, ninguém é igual ao Senhor. Não é isso. É uma pergunta que exige reflexão. De preferência, profunda reflexão. Então, Jeová está perguntando, a quem, pois, me fareis semelhante para que eu lhe seja igual? Isaías 40:25. Eu já, não vou dizer debati, já conversei, vou dizer conversa boa com alguns teólogos amigos que, por exemplo, usam o ovo para explicar o 3 em 1, que o ovo ele tem ali uma casca, uma gema e uma clara, 3 substâncias totalmente diferentes. E aí vai contra o Tomás de Aquino, que é também um dos filósofos da Idade Média, um dos teólogos que falou da substância, que são 3 pessoas distintas que participam da mesma substância. E você comparando com o ovo, são 3 substâncias diferentes, olha aí. Mas já ouvi teólogos, não somente uma pessoa, várias, já me disseram, para ter uma ideia mais ou menos, é um ovo, só um ovo, aqui está um ovo, mas ele tem 3, entendi. E Deus faz essa pergunta, a quem vocês estão me comparando? Para que eu lhe seja igual, para que eu seja semelhante. Entendeu? Outros comparam o poder no Brasil, legislativo, executivo, judiciário, formam o poder, os 3 poderes, formam o poder brasileiro, E aí você vê o que está acontecendo hoje, há algum tempo para cá, a gente vê que confusão estão esses poderes aí, porque eles são harmônicos entre si, etc, que só nas linhas da Constituição atualmente, Mas voltando aqui para o tema, Deus diz, Jeová, não tem ninguém igual a mim. Não adianta me comparar com isso, com aquilo, não tem como. Não estou aqui sendo arrogante e espero que você me entenda, nem sendo presunçoso aqui, querendo que você... Não, só apenas te chamando para reflexão. Não estou aqui querendo ridicularizar a doutrina, não precisa. Até porque ela é vista, filosoficamente e teologicamente como um mistério que não tem explicação. Porque ao mesmo tempo que dá-se a entender que tem mais outras pessoas, que as pessoas são distintas e tudo mais. A proposta desse quadro, desse programa Minuto da Unicidade é chamar você para a reflexão. A partir daí você começa a ver na história, começa a pesquisar a história. Você que quer crescer mais, saber mais do assunto, pode dar um Google simples, a história da Trindade, quando começou, por que começou, porque levaram as pessoas a refletirem sobre Trindade e começa a pensar, começa a ler, começa a ver, começa a investigar isso. E aí você vai descobrir muitas coisas
que ao longo da história foram sendo concatenadas para a humanidade entender, e assim foi formando o entendimento, a visão da divindade foi sendo moldada de acordo com interesses teológicos, interesses econômicos, interesses de toda a ordem. Nós voltaremos amanhã com mais uma edição do Minuto da Unicidade. Para você que está na Rádio BTFM, sinta-se abençoado, abraçado e saiba que este programa está no ar por você, por causa de você, para te abençoar. Voltaremos então amanhã com mais um Minuto da Unicidade. Para você que está na rádio, segue com uma música bonita, um louvor, e nós voltamos já. Minuto da Unicidade.